Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando o livro de Jesus de La Vila. Aqui ele vai estudar o corte vertical em duas colunas contra o lado largo, o lado comprido. Questões de mata. É lógico que fazer a pergunta com corte vertical o lado comprido não importa? Bem, isso importa. Em termos de procedimento, mas na realidade não influencia os resultados, porque com uma coluna de seção vertical você não ganha, e com duas, só há um caso possível de lado longo, que você perde por mate. É isso que vamos ver. O rei é cortado em duas colunas, mas a torre preta poderá ficar com o lado maior em algum momento. Aqui o método combinado não funciona, mas as brancas sempre ganham especulando com mate. Verificar por que o método combinado não funciona. Seria rei E4, etc. O exercício é recomendado muito útil. Também reforçar a compreensão do recurso defensivo do lado longo. Rei C4. Não para aplicar o método combinado, mas para chegar a C6 em algum momento. O objetivo é chegar em C6 aqui. Veremos que as pretas em qualquer posição do seu rei. Vamos imaginar que as pretas jogam e pode escolher onde colocar o rei. A5. Torre B2. Rei A4. Torre B7. Vai do outro lado. Rei A5. Torre B1. Rei A4. D5. Então você pode ver que não resolve muito. Então vai jogar o quê? Rei C4, torre C8, cheque. Rei D5. Rei D8, cheque. Rei C6. Com esse truque dá para avançar o peão, porque se jogar rei E5, tenta aplicar o método Grigoriev não é suficiente para vencer, porque uma vez que o rei preto se aproxima uma coluna, recolher o lado longo é suficiente. Torre 8, rei F6, torre D8, torre D1. Logicamente ainda era possível voltar a outro plano com o rei E5, mas rei B6, E7, torre H8, D5, rei H7, cheque. E aí vai, mas vamos voltar, né? Voltar aqui C6, torre C8, cheque. Torre D7, rei D7, torre C2, D5. O peão avançará até o fim. Algumas ideias sobre o corte vertical. Houve tentativa de estabelecer algumas regras, de lembrar quantas colunas cortadas são necessárias para vencer em cada caso, mas estão cheias de pets e exceções. Na minha opinião, é melhor ficar com as ideias. Com os métodos defensivos e com os métodos de ataque, ao compreender bem o método combinado, você pode deduzir na maioria das vezes qual é o resultado correto. Não analisamos posições com os peões mais atrás da quarta fila, mas elas são raras, e os métodos de jogo são os mesmos, embora no caso do peão na segunda fila, a complexidade das variantes específicas se torne enorme. E aqui as brancas vão papar. Que o rei vai avançar até conseguir converter. E a torre está justamente o quê? Impedindo